em primeiro lugar, cumprimentar o Presidente da Mesa do Congresso, o camarada Sérgio Ávila, e nele cumprimentar todos os elementos da mesa e dirigir um cumprimento especial ao camarada Francisco César, Presidente do Partido Socialista dos Açores. Eu, nos congressos, em regra, não trago intervenções preparadas, porque considero que os congressos são realidades dinâmicas e, ao longo do dia, vamos ouvindo aqui várias intervenções e destas intervenções também nos suscita coisas que achamos que são interessantes para trazer a esta tribuna e também nos faz afastar algumas coisas que nós tínhamos para dizer e que outros já disseram muito melhor. E, portanto, esta é uma vantagem em termos de não repetição, mas provavelmente será uma desvantagem em termos de alguma redundância do discurso. No entanto, procurando evitar isto, avanço afirmando muito claramente que eu faço parte de uma geração que, desde que tem memória, a sua recordação é viver sobre a governação do Partido Socialista. Ou seja, eu quando nasci, eu quando entrei para a escola, quando tenho lembrança, é sempre sobre a governação do Partido Socialista. Eu fui estudar para a universidade, voltei, integrei-me no mercado de trabalho, sempre durante as governações do Partido Socialista. E, portanto, isto faz-me ter uma visão um bocadinho diferente daquelas que são a visão dos militantes do Partido Socialista, que se lembram daquela que era a governação do PSD. Portanto, nós, ou do PPD, no fundo era assim que era conhecido o Partido Social Democrata noutros tempos, e agora nós estamos a ter o primeiro contacto. A minha geração está a ter pela primeira vez um contraponto àquela que era a governação do Partido Socialista. E, portanto, eu faço parte de uma geração que fez o ensino secundário numa escola do Estado Novo e concluiu o 12º numa escola nova e numa escola moderna, projetada e construída pelo Partido Socialista. Eu faço parte de uma geração que nasceu num hospital projetado pelo Estado Novo e que agora, quando vai a uma consulta, vai a um hospital novo, desenhado, projetado e construído pelo Partido Socialista. Mas, tal como eu faço parte dessa geração, outros muitos açorianos também o fizeram. E o facto de presenciarem esta realidade não os fez tornar socialistas. O que eu quero dizer com isto é que, muitas vezes, estes alcances que nós tivemos enquanto governo não são suficientes, não são o bastante para justificar a adesão à causa do socialismo. E também referir que a própria Aerogar da ilha onde eu nasci também se transformou ao longo desses 24 anos, o Porto da Praia da Vitória também se transformou ao longo desses 24 anos e a Via Rápida também se transformou ao longo desses 24 anos. Mas é este o que alcançamos, e aqui só referi em termos infraestruturais, mas podemos falar também de políticas públicas, de coisas que foram alcançadas. O Estagiarel, eu não me recordo de não haver Estagiarel, mas há aqui outros presentes aqui na sala que se recordam de não existir o Estagiarel, como outras políticas públicas que foram muito importantes. E, portanto, estas conquistas do Partido Socialista, que foram e são importantes, podem nos levar a ter uma visão um pouco conservadora, aquilo que eu digo e designo o risco de um socialismo conservador, que é tudo o contrário daquilo que é a nossa visão do socialismo, porque nós temos uma visão progressista de sociedade. No entanto, isto é cíclico. Após conquistas do socialismo, as gerações seguintes agarram-se ao que foi conquistado. Isto faz com que os partidos socialistas tenham vagas de conservadorismo e de progressismo. E nós corremos aqui o risco de nos agarrarmos demasiado ao passado, transformar-nos num partido socialista conservador. E não é isso que queremos e não é isto que esta missão reflete. E, portanto, é uma chamada de atenção. A preocupação com o passado deve ser salvaguardada, no entanto, isto não nos deve ancorar a ter uma visão e uma necessidade de um novo futuro. E, portanto, o PS tem que ter um conjunto de ideias para o futuro e não
passar o tempo a justificar aquele que foi o seu passado, de que muito nos orgulhamos. Porque isto, no fundo, leva a que nós entremos numa espiral. Ou seja, o governo quer discutir o passado e nós vamos atrás a justificar o passado. Nós temos que dar o passado como o melhor que nós conseguimos fazer e isto não é objeto de discussão, não é necessário justificar, porque o que está feito, foi o melhor para os Açores, não temos dúvida nisso e, portanto, é necessário projetar o futuro. E onde é que se encontra o futuro neste momento? O futuro neste momento encontra-se na moção que foi apresentada pelo camarada Francisco César. O futuro não se encerra nesta moção, mas é o ponto de partida para a discussão deste futuro. E todos os que estamos aqui como delegados fomos eleitos subscrevendo ou aderindo a esta moção. Portanto, é nosso dever, de hoje em diante, nos cargos que ocupamos, como militantes, no interior do Partido Socialista, nas estruturas do Partido Socialista, nas Assembleias Municipais, nas Assembleias de Freguesia, zelar para que este conjunto de ideias que se encontra nesta moção sejam implementadas e que tenham, no fundo, consequência. É muito importante que o que nós defendemos nesta moção não venha a ocorrer apenas e só no dia em que o Partido Socialista for governo. Não é isto. Nós temos que ir implementando estas medidas nos diversos órgãos autárquicos de que fazemos parte, no sentido de mostrar que temos capacidade de, aos diversos níveis de governação, ir implementando as medidas a que nos propomos. Não devemos esperar pelo dia em que formos governo para tentar empurrar e para tentar implementar estas medidas. Quando se fala do novo futuro, à boleia desta ideia vem a ideia de renovação. E eu, como jovem, e não gosto daqui de dizer que sou a geração mais qualificada de sempre, primeiro, porque isto já é falso, porque a geração mais qualificada de sempre já são os 2000, mas também porque esta ideia da geração mais qualificada de sempre tem uma certa carga idadista, porque afasta a possibilidade de nós considerarmos as anteriores gerações como as mais qualificadas de sempre. E também o foram. Todas as gerações, desde que nós temos autonomia, foram sucessivamente as gerações mais qualificadas de sempre. E isto também é um património do Partido Socialista e mal estaremos no dia em que um jovem subir a esta tribuna para dizer, infelizmente, já não somos a geração mais qualificada de sempre e para lá caminhamos. E é importante que a ideia de renovação não seja uma ideia puramente pessoal. Porque normalmente quando se fala em renovação, em alguns órgãos do Partido Socialista, é sempre sobre a ideia de pessoalizar, de renovar as pessoas, de renovar as caras. Não. O importante é renovar as ideias e este deve ser o foco principal, sendo certo que renovar as pessoas também é necessário, mas o critério da renovação das pessoas não é a idade, não é a antiguidade, não é o tempo que ocupam o cargo X dentro do Partido Socialista, é se servem ou se continuam a servir ou não os interesses do Partido Socialista. Este deve ser o único critério de renovação que o Partido Socialista deve atender. No âmbito também deste novo futuro, também é preciso considerar o universo de pessoas, ou seja, quem é que nós queremos representar. Isto é muito importante para o Partido Socialista. Nós, muitas vezes, no nosso discurso, dizemos, não, nós representamos os açorianos. E isto é uma ideia universalista e importante. Mas que açorianos? Isto é muito importante, qual é o foco da nossa preocupação? Já aqui foi referido ao longo do dia a nossa herança de Partido Socialista, de Partido Trabalhista, de um partido que sempre se honrou por estar ao lado das causas dos trabalhadores e nós não devemos ter vergonha disto e devemos empurrar neste novo futuro também esta herança, a herança da defesa das causas laborais e dos interesses dos trabalhadores, bem como daqueles que são os mais pobres e os mais fragilizados da nossa sociedade, bem como um outro grupo, e talvez este seja o grupo mais importante, que é aquele grupo de pessoas
que nem faz noção que estamos a defendê-los. Ou seja, enquanto existe um conjunto de trabalhadores ou um conjunto de pessoas pobres que têm claramente a noção que o que nós estamos a fazer beneficia-os, mas nós não podemos esquecer um outro conjunto de pessoas, e esse talvez seja o mais importante, que são as pessoas que nem têm noção de que a nossa ação, que a nossa atividade política contribui diariamente para a sua melhoria e para a melhoria das suas condições de vida. É isso essencial e é um foco que nós não podemos perder. Eu sei que já me estou a alongar, mas quero trazer aqui apenas e só um tema muito importante que tem que ver com a autonomia. E tem que ver com esta ideia de que muitas vezes os ataques à autonomia vêm de fora, são feitos pela República, o Governo Regional não tem feito uma defesa adequada. Mas tem sido pior. Ao longo desses 4 anos há um discurso subreptício que é profundamente contrário à autonomia, que tem que ver com o facto de se entender que as despesas em saúde e que as despesas em educação são excessivas no orçamento da região. Duarte Freitas fala em 80% da despesa corrente, vai para a saúde e vai para a educação. E à boleia disto, tem iniciado um discurso de que estas duas áreas da nossa autonomia regional nunca deviam ter sido regionalizadas, que isto são competências do Estado. São já vários editoriais dos jornais da região que apontam neste sentido, são já várias as intervenções do Sr. Vice-Presidente do Governo Regional neste sentido, no sentido de que estas áreas não. Estas áreas, nós somos portugueses e, portanto, como somos portugueses, temos direito ao acesso ao Serviço Nacional de Saúde e à escola pública. Errado. Nós regionalizamos estas duas áreas que são instrumentos essenciais do desenvolvimento dos Açores. Alguém acha que se fosse o Serviço Nacional de Saúde a gerir a saúde na região, nós tínhamos 3 hospitais e um centro de saúde em cada uma das ilhas, pelo menos um centro de saúde em cada uma das ilhas? Alguém acha que se fosse o Terreiro do Paço a gerir a nossa educação, nós teríamos escolas secundárias em todas as ilhas? Eu acho que não. Eu acho que se assim fosse, íamos regredir ao período em que os nossos concidadãos do Corvo, para estudar, tinham que ir para o Faial aos 14 anos de idade. Isto é algo que nós não toleramos, é algo que não aceitamos, é uma conquista da autonomia e em momento algum nós podemos regredir nisto. É importante que a saúde e a educação tenham um peso menor no orçamento? Sim. É necessário reformá-las? Sim, mas vamos reformá-las através dos nossos órgãos próprios, por nossas mãos, com açorianos, com responsabilidade e honrando a nossa história autonómica. Se me permitem, uma última nota, porque também sou deputado e faço parte de um grupo de homens e mulheres que são os nossos camaradas do Partido Socialista. E depois faço parte de outro grupo de homens e de mulheres que são os deputados do Partido Socialista. Mas estes não são 2 grupos diferentes. E ao longo deste Congresso transpareceu um bocadinho a ideia de que haveria um Partido Socialista no Parlamento e um Partido Socialista fora do Parlamento. Não, não é assim. Todos os camaradas que em algum momento entendam que devem criticar, que a atuação de um deputado do Partido Socialista deve ser outra, que devemos ter outras causas, outras bandeiras, todos os camaradas estão à vontade para nos contatarem. Sabem os nossos números, sabem os nossos e-mails e nós daremos voz dentro daquilo que são as nossas possibilidades às causas do Partido Socialista. Como já disse a deputada Andreia Cardoso numa intervenção na rádio pública, referindo-se a uma deputada de um outro partido, os deputados não são uma casta à parte. Nós não estamos isentos de críticas. Não. Nós somos criticáveis e isto é importante. Porque se nós aceitamos que os deputados podem ser objeto de crítica no âmbito da sua atividade, também devemos aceitar que eles devem ser objeto de crítica dentro dos órgãos do partido. É isso que queremos e é isso que devemos fomentar. No entanto, uma vez mais chamo a atenção, todos os camaradas que entenderem que a nossa atividade está-se a desviar do foco essencial daquilo que são as causas do Partido Socialista,
que nós devemos ter outras bandeiras, sintam-se à vontade. Porquê? Porque o Partido Socialista é apenas um só, independentemente dos órgãos que sejam ocupados pelos camaradas. Muito obrigado.